Olá, você que está assistindo, seja bem-vindo de volta ao meu canal, eu sou a Brina, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as principais mentiras que o transativismo dissemina pela internet e como elas impactam a forma como a sociedade enxerga as pessoas trans. Mas antes eu preciso ressaltar algo. Tudo que eu falo neste canal e nas minhas redes sociais são a minha opinião, e elas não refletem a opinião comum. Na verdade, elas são bastante diferentes em praticamente tudo. Acho esse negócio de comunidade tosco, pois existe uma diversidade enorme de pensamentos e é humanamente impossível um grupo falar por todos. O meu intuito com esse canal não é e nunca foi falar por todas as pessoas transexuais e travestis. Muito pelo contrário, o meu objetivo é mostrar que existem pessoas trans que pensam diferente da maioria. Então, você aí que está assistindo pode ficar à vontade para concordar ou discordar com o que eu falo. Eu não estou aqui representando ou falando por você. Eu falo por mim e para normalizar o fato de que existem sim pessoas trans com opiniões diferentes e não precisamos ser crucificados por isso. Mas óbvio que isso só se aplica se for um pensamento natural seu. Se você é do grupinho de mainstream e só repete aquele mesmo discurso que todo mundo já está cansado de falar, isso não se aplica a você. Para pessoas como você, nós temos outro termo, que é massa de manobra. Tendo deixado isso claro, vamos ao vídeo. Teoria queer como fato. Se você já discutiu com qualquer perfil com a bandeirinha trans em alguma rede social da internet, você já deve ter ouvido falar da teoria queer. Mas afinal, o que ela fala? A teoria queer é uma abordagem que questiona as tradicionais normas de gênero e sexualidade. Ela teve sua origem na década de 1980, mas só foi ficar relevante na década de 1990 com o lançamento do livro Problemas de Gênero, Feminismo e Subversão da Identidade. A teoria queer critica a ideia de que o gênero e a orientação sexual são fixas e binárias. Em vez disso, ela destaca a fluidez e a complexidade dessas categorias, argumentando que elas são socialmente construídas e culturalmente variadas. Além disso, a teoria queer muitas vezes está associada a uma abordagem política e ativista, buscando transformações das estruturas sociais para criar espaços mais igualitários para os 900 mais mil gêneros que passaram a existir, na verdade, através dela. Só que existe uma grande diferença entre uma teoria e uma verdade universal. Não, a teoria queer não pode ser considerada como fato universal porque ela não é cientificamente comprovada. As pesquisas feitas através dela mostraram resultados divergentes. Por isso ela ainda é classificada como teoria. E teorias não podem ser consideradas como fatos universais. Acredita nelas quem quer. Número 2. Expectativa de vida de pessoas trans no Brasil é de 35 anos. Tenho certeza que você já ouviu alguém falando sobre isso, seja algum influencer famoso, ou em matérias nas redes sociais, ou até mesmo em portais de notícia. Porém, todas essas mídias têm como fonte de dados a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA, que publica anualmente um dossiê com informações de mortes de pessoas trans. Porém, o que a mídia não divulga ou não sabe é que a ANTRA não é autora desse estudo, mas sim de Sayonara Nogueira, que faz parte da ONG Rede Trans Brasil. Em junho deste ano, Sayonara deu uma entrevista ao podcast The Punch e falou um pouco sobre o assunto. Veja só. Foi com o Ministério da Justiça. Eu falei, da onde que vocês tiraram que a expectativa de vida de travesti é 35 anos de idade? Eu falei, porque eu sou geógrafa. Eu acompanho o censo do IBGE. Eu acompanho o IPEA, que são órgãos oficiais, né? Que teriam que fazer um levantamento
sobre expectativa de vida da população. O IBGE, no censo, não coloca identidade de gênero nem orientação sexual. Da onde que vocês tiraram que a expectativa de vida das pessoas trans é 35 anos de idade? Mas tem muita trans que eu já ouvi falar trans falando O sobre que isso. que acontece? Em 2016, eu escrevi o primeiro relatório de assassinato de pessoas trans no Brasil. Eu sou a autora. Aí veio uma organização e fez Ctrl+C e Ctrl+V do trabalho da Rede Trans Brasil. Eu não vou falar o nome da instituição, porque eu tenho pavor dessa instituição. Elas fizeram um Ctrl+C, um Ctrl+V e fizeram uma análise delas. O que que acontece? A taxa de idade das vítimas é 35 anos de idade. Mas Então, não que todas as trans tenham... aí você tem que fazer uma análise de todo o contexto. Então, por exemplo, em 2016, nós tivemos 140 ou 144 assassinatos. A faixa etária das vítimas preponderava dos 30 aos 35 anos de idade. E isso é um trabalho de subnotificação. Eu não posso basear a expectativa de vida de uma população, de um país, de uma dimensão continental, que a gente não sabe quantas nós somos, porque não existe nenhum dado oficial sobre isso, e falar que a expectativa de vida... Isso é tão perigoso que já teve meninas jovens que chegaram para mim e falaram, eu sei que vou viver até os 35 anos de idade. E esses discursos radicais são extremamente perigosos. Preocupante, não é? Será que nenhuma das grandes mídias que se propôs a divulgar tudo isso sequer checou os fatos? Pelo visto, não. E por último, mas não menos importante, temos a principal mentira do transativismo dentro do Brasil. O Brasil é o país que mais mata pessoas trans. Essa aqui não tem como não ter ouvido. Até quem não tem internet já ouviu falar dessa falácia. Essa aqui simplesmente foi divulgada em todas as mídias que você pensar, essa notícia já foi divulgada. Porém, ela nada mais é do que uma grande falácia. A base para esta afirmação de que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans nada mais é do que o mesmo dossiê que a ANTRA, que citamos anteriormente no ponto 2, produz. E se já vimos no ponto 2 que o negócio não era muito confiável, espera que piora. Acontece que mesmo divulgando estatísticas, a ANTRA não disponibiliza esses dados. E tampouco utiliza métodos confiáveis para fazer a captação desses dados. Em seu portal em 2019, a ONG fez a seguinte declaração. Fato é que a ANTRA faz o levantamento a partir de notícias publicadas pela mídia e outras informações que, ignoradas pela mídia, chegam através de instituições afiliadas pelo Brasil, além de outros parceiros. Portanto, a fonte desses dados que geram esse dossiê de morte de pessoas trans são simplesmente notícias da mídia, informações de parceiros que são relatadas para eles. Qual a veracidade desses dados? Ou melhor, quem faz a checagem desses dados? A ANTRA não é conhecida por ser uma instituição muito aberta a críticas. E, inclusive, em 2021, a Gazeta do Povo soltou um artigo chamado As estatísticas sobre trans no Brasil são pura narrativa. E dentro do artigo, logo no primeiro parágrafo, o autor Eli Vieira dita o seguinte: a cobertura da imprensa tem sido progressista até o momento. Tem sido simpática e pouco crítica, com escolhas estilísticas e praticamente indistinguíveis do texto de ativistas. Perguntas difíceis à ONG simplesmente não foram feitas. Não se está negando a existência do crime contra pessoas trans. O que se está criticando aqui é a falta de transparência de dados. O que por si só já dá ali uma breve introdução sobre o que o artigo vai tratar.
Não irei ler o artigo inteiro aqui no vídeo, pois não acho necessidade, porém eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link dele para quem tiver interesse em ler. Porém, é muito importante ressaltar este parágrafo onde o autor faz o seguinte comentário. A ANTRA fez uma transmissão ao vivo no canal Fundo de Populações Unidas das Nações do Brasil, com participação de uma representante exclusiva desse órgão, da ONU, do embaixador da Noruega no Brasil e de 2 líderes da ONG. Menos de 50 pessoas assistiram à transmissão. Fui uma delas. Os comentários da live não eram muitos, portanto quem administrou viu as perguntas que fiz. Perguntei por que os dados são fechados e só fornecidos em particular mediante a uma triagem biográfica do solicitante. Mencionei ainda a checagem dos dados do grupo gay da Bahia e a taxa exorbitante de 88% de erro nos dados. E perguntei se isso não criaria um ambiente que torna estranha a não publicação aberta desses dados de violência por transfobia. O que de fato aqui a gente pode ver nesse artigo que é muito interessante é que muito se tem dúvidas a respeito sobre esses dados que a ANTRA divulga e produz. Se estamos falando de dados reais, de acontecimentos baseados nos fatos, por que existe tanta luta por parte da ONG em não divulgar esses dados? Porque é necessário fazer uma triagem biográfica do solicitante desses dados. E o pior, por que veículos, grandes veículos, estão divulgando esses dados sem confirmação? Felizmente, teremos dados oficiais a respeito disso, visto que, pela primeira vez, o IBGE vai estimar o tamanho da população trans e travesti. Nas pesquisas realizadas pelo IBGE deste ano, perguntas com relação à identidade de gênero e sexualidade das pessoas foram inclusas, e a previsão de divulgação desses resultados estão para o último trimestre de 2024, o que vai nos dar ali estatísticas reais sobre pessoas trans. E com isso, estudos melhores elaborados poderão ser desenvolvidos em cima. E essas foram as mentiras que o transativismo mais dissemina. Conta pra mim aqui nos comentários se você já tinha acreditado em alguma delas. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e se inscreve aqui no canal. É isso, pessoal. Um beijo e até o próximo vídeo.